Adentre conosco as sombras da história, onde doenças prosperavam e a liberdade era quase inexistente. Bem-vindos a um período tenebroso conhecido como a Idade das Trevas, marcado pela invenção de métodos de castigo que vão te fazer arrepiar. Prepare-se para descobrir os instrumentos de tormento mais assustadores que já existiram. Se você está pronto para essa jornada aterradora, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. Vamos nessa! Empalamento. Uma das técnicas de castigo mais notórias é o empalamento. Durante a Idade Média, inimigos tinham seus corpos atravessados por enormes estacas. Geralmente, o processo começava pelo ânus e seguia até a boca. E o mais aterrorizante, a vítima poderia levar até 3 dias para morrer. O personagem mais conhecido por essa técnica foi Vlad III, o Empalador, aquele que inspirou Drácula. O tirano costumava desfrutar de uma refeição enquanto observava as estacas atravessando os orifícios de seus inimigos. Estima-se que Vlad tenha utilizado essa forma de castigo para matar de 20 a 300 mil pessoas. Berço de Judas. Chamado de berço ou cadeira de Judas, essa técnica pode ser considerada uma parente distante do empalamento. Com um toque adicional de sadismo, as vítimas eram forçadas a sentar em pirâmides de madeira, lentamente levadas à morte. Presas por cordas, elas tinham seus orifícios anais ou vaginais esticados pelo tronco pontiagudo de madeira ao longo de dias. A intenção era empalar gradualmente. Algumas vítimas recebiam pesos nas pernas para aumentar a dor e a velocidade. Além da humilhação, o berço de Judas dificilmente era higienizado, o que poderia resultar em infecções extremamente dolorosas. O caixão. Usado como punição para crimes como blasfêmia e roubo, o caixão de castigo funcionava da seguinte forma: as pessoas condenadas eram obrigadas a permanecer dentro da cela móvel por dias até a morte. Muito apertadas, as gaiolas eram penduradas em locais públicos para que fossem expostas ao sol e para que animais se alimentassem dos seres humanos ainda vivos. O balcão do castigo. Consistindo em uma mesa de madeira com cordas fixadas nas áreas superior e inferior, o balcão de castigo era considerado o método mais doloroso de toda a cultura medieval. As cordas eram presas aos pés e mãos da vítima de um lado e a roldanas do outro. O algoz precisava apenas girar as manivelas para esticar os membros do torturado em agonia extrema. Muitas vezes, os membros eram deslocados pelo dispositivo. No final da Idade Média, a mesa ganhou uma variação, com espinhos de ferro que penetravam nas costas da vítima. Tudo isso era feito para forçar a confissão de seus crimes. O destruidor de seios. Esse terrível dispositivo era frequentemente usado para punir mulheres acusadas de praticar bruxaria, realizar aborto ou cometer adultério. As garras do aparelho, aquecidas em brasas ou em temperatura ambiente, eram utilizadas para arrancar os seios dessas mulheres. O artefato também tinha uma variação conhecida como a aranha. Funcionava de maneira semelhante, mas com as garras fixadas em uma parede. Isso permitia ao executor puxar as vítimas até que o aparelho as suspendesse pelos seios. Muitas vezes, a hemorragia ou infecção resultantes levavam à morte. Pera da angústia. Esse brutal dispositivo era usado como início da punição para mulheres, mentirosos e homossexuais. Com o formato de pera, era inserido nas vaginas femininas, ânus dos homossexuais e boca dos blasfemadores. Para abrir as 4 partes de metal, era necessário girar um parafuso. A expansão da pera podia arrancar a pele e mutilar os orifícios das vítimas. Esse método frequentemente era apenas o começo de uma sequência de torturas. A roda do castigo. Conhecida por provocar uma morte lenta, essa era a roda do castigo. Os membros eram presos a uma roda de madeira, e os castigadores atingiam os braços e pernas das vítimas com grandes martelos de metal. Depois, eram pendurados na roda em praça pública, para que animais se alimentassem dos corpos ainda vivos. Serra para dividir ao meio. Devido à prevalência das serras na Idade Média, essa técnica de castigo era comum para executar pessoas acusadas de bruxaria, adultério, assassinato e blasfêmia.
Além disso, era frequentemente usada como ameaça, colocando familiares dos acusados entre os dentes afiados da serra. Funcionava assim: 2 castigadores amarravam a pessoa de cabeça para baixo para facilitar o fluxo sanguíneo. Depois, usando uma serra, atravessavam a vítima a partir do meio das pernas. O castigo costumava se estender por horas. O destruidor de cabeças. Amplamente empregado durante a Inquisição Espanhola, o destruidor de cabeças, como era conhecido, infligia dores e danos irreparáveis. O dispositivo consistia em um capacete ligado a uma barra que sustentava o queixo da vítima. Um parafuso apertava o capacete, comprimindo a cabeça da vítima. Isso levava à destruição das arcadas dentárias e mandíbulas. Caso a tortura prosseguisse, os globos oculares eram expelidos das órbitas e o cérebro se rompia pelo crânio. O garrote. Também muito usado na Espanha, o garrote espanhol tinha como objetivo causar uma morte lenta nas vítimas. O castigador controlava a corda amarrada ao pescoço da pessoa e a apertava gradualmente, levando à morte por asfixia. Essa técnica foi utilizada durante a Inquisição para obter confissões dos acusados. O dispositivo permaneceu em uso na Espanha até 1975. E assim concluímos nossa incursão pelos horrores da Idade das Trevas. Esses métodos de castigo nos lembram o quão longe a crueldade humana já chegou. Se você ficou tão intrigado quanto perturbado com essas histórias sombrias, não deixe de compartilhar o vídeo com outros corajosos exploradores. Lembre-se de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para mais conteúdo histórico e macabro. Até a próxima, e que possamos aprender com os erros do passado para construir um futuro mais humano e compassivo.